que é um momento muito forte também da nossa história, que a gente começou a fazer tudo rodar, tudo acontecer, estava indo, estava aumentando as indicações e tudo mais, mas naquela época a gente só vendia, a gente já tinha aprendido um pouco mais sobre o que era venda, como é que oferecer alguma coisa, mas a gente falava muito sobre a personalidade do cliente, e a gente tinha muita vergonha de falar do Feng Shui. Então a gente vendia basicamente velocidade, porque a gente sempre foi rápida, a gente vendia personalidade, que a gente vai pegar a personalidade do cliente, colocar na casa dele, que a gente faz um projeto totalmente modelado para a casa do cliente e tudo mais. E a gente tinha o Feng Shui, mas a gente não falava dele. Então a gente falava, a gente vai deixar energia boa. Como? Não vai deixar bom. A gente não posicionava em relação a isso, porque a gente tinha medo de falar para o cliente. A gente sabe que tem muito aluno que tem isso. Muita gente que ouve a gente falar, mas como eu vou falar do Feng Shui? Eu tenho vergonha, como é que eu vou fazer? E a gente passou por tudo isso. E a gente ficou um tempão assim, morrendo de medo, de, mas como é que a gente vai falar? E fala, não fala. Então, teve um momento que a gente, quando eu ia fazer a apresentação para os clientes, que a gente tinha 2 apresentações de verdade, um PowerPoint completo, e era com Feng Shui e sem Feng Shui. A gente chegava lá para fazer reunião com o cliente, a gente olhava sem. E apresentava sem Feng Shui. Por quê? Porque a gente tinha vergonha, a gente tinha medo, a gente não sabia lidar com aquilo. Só que a gente foi crescendo, foi melhorando? Foi, a gente foi. Só que chegou num ponto em que a gente estacionou de novo. E até falei isso uma vez, que eu falei que eu acho que é muito verdade, assim, tipo, pior do que você ter que fechar a porta uma vez é você cogitar ter que fechar de novo, assim. Só de pensar e falar, meu Deus, eu ver tudo aquilo de jeito, não é uma opção, não vai dar. Não, o que a gente vai ter que fazer? Foi quando a gente começou a pesquisar cursos fora da nossa área, né? Porque a gente sempre pesquisou para a nossa área. A gente achou que o problema era o nosso projeto, que a gente tinha que melhorar desenho, melhorar técnica e o próprio Feng Shui e tudo mais. Mas o Feng Shui, na verdade, veio mais até pra gente, né, pessoal? Assim. Foi. E a gente começou a pesquisar marketing, empreendedorismo, começamos a ler livros de empreendedorismo. A gente fez até um curso na SPM de marketing. Que foi um período, foi alguns meses, né? Foi muito confuso. A gente não tá aprendendo nada, na verdade. A gente fez. Mas uma coisa que eles falavam muito lá, foi que começou a cair a ficha nossa, que eles falavam muito sobre posicionamento, a sua transparência com o cliente, e você tem que se posicionar, e a gente ficava, mas... Aí que caiu a ficha, que a gente não estava sendo transparente, nem com o cliente, nem com a gente, porque a gente já sabia do Feng Shui, porque a gente não tinha coragem de falar para os clientes, ele ficava, não coloca a cama assim, não, por quê? Porque não é bom, sabe? A gente não batia assim, não, porque pelo Feng Shui não é bom, por causa disso, daquilo, a gente já sabia porque a gente não falava, por causa da vergonha. E daí que a gente falou, não, tudo bem, então, é para posicionar? É pra gente ser sincera? Então vamos ser sinceros. Então, a gente foi com medo, mas foi com medo mesmo. Daí a gente falou, beleza, então vai ter na apresentação, deleta a apresentação sem Feng Shui, a gente vai sempre mostrar o Feng Shui, a pessoa pode querer ou não querer, mas a gente tem Feng Shui, e aí foi até que a gente colocou o Feng Shui no nome, né? A gente tentou, mas a gente colocou no site, né? Na tagline do site a gente colocou arquitetura e Feng Shui, acho que foi a primeira vez que a gente realmente colocou, assim, e daí a gente, sabe... Baixa a poeira, a gente levantou e falou, nossa, no escritório, trabalhamos com Feng Shui. Você sabe o que é Feng Shui? Você quer Feng Shui? Não, tudo bem. E continua, e vida que segue. E foi que a gente percebeu, né? Tomou um susto, que falou, caramba, um monte de gente que a gente tem certeza absoluta que a gente mostraria a apresentação sem Feng Shui e fechavam com Feng Shui. Sim. E a gente começou... surpreendeu muito, assim, com pessoas... empresários, pessoas que pareciam mais céticas mesmo, e quando a gente falava do Feng Shui, a pessoa nem deixava a gente terminar a apresentação. A gente foi, eu lembro de uma cliente específica que a gente foi lá, a gente fez a reforma na casa toda, e basicamente, né, demolimos e construímos outra, e na hora que a gente falou do Feng Shui, ela falou, meninas, tá fechado, nem sei quanto custa, mas tá fechado, fica tranquila, me passa o valor que eu vou me organizar aqui para pagar. Então, assim, que tem que ser vocês, eu amei, eu quero que seja vocês, e é isso aí, sabe? Então, surpreendeu muito a gente nesse sentido, do quanto os clientes eram receptivos, o quanto eles queriam e o quanto eles compravam aquilo. E aí, e quanto eles indicaram também para outros clientes, né? Porque a gente, no final, isso é uma consciência de uma coisa que já passou, tá? Na hora não era tão simples assim. De perceber que a gente estava genuinamente se importando com o bem-estar dele, fazendo um projeto que ia fazer o melhor possível para ele, e ele sentia isso, e por isso que ele aceitava, por isso que ele topava, porque a gente estava realmente preocupada com eles.
E eles sentiam isso, por isso que eles convertiam, por isso que eles indicavam. Sim. E veio da coragem. Só que o pessoal sempre pergunta, a gente vê essas perguntas aparecendo. Ah, mas eu tenho vergonha de pedir os envelopes vermelhos. Gente, você só vai perder vergonha de pedir envelope vermelho pedindo. Você só vai perder vergonha de falar que você faz Feng Shui falando. Porque a autoconfiança, ela vem de dentro para fora. E vem de você passar pela experiência. Então, como que a gente superou isso? Fazendo. Uhum. Tipo, pra gente foi um caminho sem volta. Quando a gente percebeu o quão bem a gente estava fazendo, e pior, até quando cai a ficha do quantas pessoas a gente deixou de ajudar, porque a gente estava com vergonha, aí já era. Aí falou, não, estamos aqui, estamos pro jogo e vamos lá. Então foi nisso que surgiu. Aí a gente estava com essa mudança de posicionamento, foi aí que a gente também mudou o nome do escritório. É verdade. Que a gente mudou, que a gente queria fazer essa mudança. Até porque ninguém chamava a gente de Bel e Tef Ateliê da Reforma, porque você é a Bel, você é a Tef, e logo esse cara chama Ateliê da Reforma. Chamava de ateliê, né? As pessoas chamavam de Ateliê ou Ateliê da Reforma. E junto com isso, apareceu uma pessoa lá que falou, esse nome está registrado, vocês não podem mais usar o nosso nome. E realmente a gente não tinha registrado o nome, então a gente teve que mudar de nome. Aí foi aí que surgiu o B Ateliê, que é B de Bel, T de Tef e Liê de Ateliê. Então a gente meio que juntou tudo. A gente também não queria parecer que faliu, sabe? Porque se você colocou um outro nome nada a ver, a pessoa fala, nossa, faliram e começaram de novo, sabe? A gente não queria passar por isso de novo e a gente queria fazer uma transição ao mesmo tempo de nome, que a gente tinha que mudar, e de marca, né? Que a gente queria trazer aí essa nova visão aí para nossa marca. Então, juntou, ficou Betelier e até hoje é o que é.